Olá, meus irmãos, uma semana abençoada e vitoriosa para todos. Amós capítulo 7, versículo 7 diz assim: Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. Prumo é uma ferramenta de pedreiro, que ele, quando está levantando uma parede, ele coloca ela encostado na parede, ela tem uma corda e uma bola de ferro, tipo uma bola de ferro lá embaixo. Então ele consegue, pelo prumo, levar a parede certa, sem ondas, sem barrigas, sem tortura na parede. Para isso serve o prumo. E a Bíblia diz que mostrou-me também isto, e o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, ou seja, certinho, correto, sem tortuosidade, sem barrigas, sem estar torto. As metáforas de Amós são muito poderosas. Embora sem ornatos e simples, o Senhor continua a adorar a mesma regra infalível. Onde quer que ele esteja, tem um prumo na sua mão. Porque na mão dos homens tem 2 pesos e 2 medidas às vezes. Na mão dos homens tem uma balança enganosa, mas na mão de Deus tem uma balança justa, uma balança fiel e um prumo que faz levantar tudo sobre retidão, justiça, sem tortuosidade, sem barrigas. O prumo é usado nas construções, como eu disse agora no começo. Em tudo quanto edificamos, vamos construir, devemos agir pela regra segura da justiça. Assim como o pedreiro usa o prumo para fazer uma parede certa, correta, nós devemos fazer pela regra segura da justiça da palavra, da justiça de Deus. Na construção de Deus é assim, como na construção secular. Ele retira os velhos muros quando examinados pelo prumo e são achados em falta. A verdade requer a remoção da falsidade. A falsidade, a mentira, o engano prevalece ou dura até que chegue a verdade da palavra. A regra da palavra é a verdade. Uma vez a verdade chegou, a mentira, o engano, a falsidade tem que partir em retirada, porque não vai conseguir sobreviver a mentira e o engano com a chegada da verdade. Assim é um muro que faz ao olho nu e quando coloca o prumo, aquela parede está toda torta. Então vai se quebrar e fazer uma outra correta. Então o prumo é usado para fazer a coisa ficar reto, justo, perfeito. Ele edifica em verdade a realidade. Deus, ele edifica em verdade e realidade, não em engano e mentira. Por isso que Deus não vai te dar resposta de tudo que você pede ou pergunta, porque Deus não vai te dar resposta mentirosa. E às vezes não estamos preparados para a verdade da resposta que virá de Deus. Nos fará mais mal do que bem. Então Deus se cala e vai trabalhando em nós no tempo. Não é que Deus não tem resposta para você. Deus edifica em santidade e pureza, não em mentira e engano, em injustiça. Não, Deus não trabalha com essas armas. Deus trabalha com luz, com verdade, com justiça, com clareza. É assim que Deus trabalha. O prumo está na sua mão, por onde ele for, para
conferir as paredes da nossa vida. Outra coisa, na edificação de nossa própria vida, deveria ser assim. Não há pressa, mas a verdade deve ser o nosso objetivo. Não há pressa, não há o engano, mas a verdade, viver a verdade, pregar a verdade e andar na luz deve ser o nosso objetivo, porque Deus está com prumo e a qualquer momento ele passa esse prumo sobre nós. E aí, será que seremos aprovados ou vai ter que quebrar a gente para fazer um vaso novo? Não segundo os olhos humanos, na edificação de nossa própria vida, deveria ser assim, não na edificação segundo os padrões do mundo, as regras do mundo, não segundo aos olhos humanos, mas de acordo com os fatos da palavra de Deus. Não deveríamos construir de acordo com a palavra, à vista de Deus, segundo o exemplo de Cristo, mediante o Espírito Santo em santidade. Aí sim seremos aprovados por Deus. Quando ele aproximar com prumo e colocar sobre nós, nós estaremos no lugar que ele colocou e com a vida santa. Outra coisa como é usado nas construções. Em nossa edificação da igreja deveria ser assim, ensinando somente as escrituras em todas as coisas. Hoje estão ensinando todo tipo de aberrações antibíblicas, coisas que não têm embasamento bíblico, e aí as pessoas que estão sendo geradas estão todas tortuosas, todas defeituosas. Não suportam nem Deus chegar ao prumo perto delas. Nada pregando além do evangelho. O evangelho é simples, é poderoso e glorioso. O homem que quer ficar caçando invenção demais, fica inventando muita coisa. Mas o evangelho está completo em si, porque Deus o preparou assim. Outra coisa, pondo os pecadores em posição inferior pela lei e exaltando a graça divina. Em nossa edificação da igreja deveria ser assim, pondo os pecadores em posição inferior pela lei e exaltando a graça divina naqueles que estão servindo e temendo a Deus. Outra coisa, em nossa edificação da igreja deveria ser assim, levando os homens à santidade e à paz pelas doutrinas da verdade, exercitando a disciplina para que a igreja seja pura. O prumo está na mão de Deus. Tudo que não é verdadeiro ou que você não está vivendo de verdadeiro, passará pelo crivo de Deus. E aquilo que não é verdadeiro, cairá por terra. Você está certo disso. O prumo é usado para examinar. Podemos usá-lo no muro da justiça própria, da presunção, da vanglória, etc. No muro do viver descuidado, no muro da confiança nos cerimoniais. Deus usa o prumo para se arretar a nossa vida. Então, o prumo é usado para examinar. Outra coisa, Deus o usa nesta vida. Ele usará no fim. O prumo será usado para destruir. Porque aqueles que não estiverem de acordo com os padrões bíblicos, Deus poderá os destruí-los para fazer de novo. É assim como um muro normal. Se ele estiver torto, todo fora do esquadro, todo cheio de barriga, de curva, ele será derrubado e farão outro muro. Então o prumo será usado para destruir também. Foi feita a pergunta: que é a verdade? Numa instituição de surdos mudos, quando um dos meninos traçou uma linha reta, e o que é a falsidade? A resposta foi uma linha tortuosa. Então o que é a verdade? Um dos meninos mudo escreveu uma linha reta, retinha, ou seja, isso é a verdade, é andar numa linha reta e fiel a Deus. O que é a mentira? Ele escreveu uma linha tortuosa, cheia de altos e baixos, de enganos, de mentiras e falsidade. Meu irmão, que você esteja com a vida santa e pura diante de Deus, porque a qualquer dia, a qualquer momento, o Senhor encontrará contigo esse prumo e te medirá. Pense bem, Deus te abençoe.